Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais uma instância da playlist especial de teorias do MGF. No vídeo de hoje, vou falar finalmente a respeito de uma das suposições favoritas da comunidade de fãs das crônicas, que vem despertando discussões interessantes há décadas e que com toda certeza vale a menção e análise aqui. Hoje, conversaremos a respeito das evidências contra e a favor de Tyrion Lannister, o esperto anão filho do Rochedo, ser ou não na realidade um bastardo da casa real de então, o produto secreto de uma relação clandestina entre o delirante rei Aerys II Targaryen com a senhora Joanna Lannister, a esposa de sua competente irmão, Lord Tywin. O vídeo de hoje, como trata principalmente de eventos anteriores às Crônicas de Gelo e Fogo, não conterá muitos spoilers, embora eu ainda os vá inserir quando for necessário, e por isso, se você ainda não leu os livros ou assistiu a Game of Thrones, recomendo que tome o devido cuidado. Quanto a House of the Dragon, no entanto, que se passa mais de um século antes do nascimento de Tyrion, não existe nenhum perigo de spoilers, então nesse ponto podem ficar tranquilos. Sem mais delongas, comecemos. Antes de mais nada, é importante estabelecer e explicar a relação existente entre as três partes dessa teoria para além do próprio Tyrion: seu pai oficial, Lord Tywin, sua mãe, Lady Joanna, e seu suposto genitor verdadeiro, o rei Aerys. Nos tempos anteriores ao nascimento do anão, Tywin e Aerys haviam sido os melhores dos amigos, participando inclusive de uma guerra lado a lado, a Guerra dos Reis de Nove Moedas, a quinta e última rebelião Blackfyre, onde Aerys inclusive foi sagrado como cavaleiro pelo próprio Tywin. Essa dupla, junto ao jovem Steffon Baratheon, o herdeiro das Terras da Tempestade, formavam um grupo inseparável, os jovens fidalgos que representavam o futuro da governança de Westeros, e tinham entre si uma sólida amizade. No entanto, após a subida ao poder de Aerys e o apontamento de Tywin como sua mão, a relação entre ambos começou a azedar, com o rei e o Lorde entrando em atritos por questões pequenas do dia a dia da governança dos reinos, enquanto a mente paranoica e deteriorada de Aerys cada vez mais o conduzia a pensar que Tywin planejava, secretamente, removê-lo do poder, assumindo-o por si mesmo ou colocando seu herdeiro, o príncipe Rhaegar, no trono em seu lugar. A situação apenas piorou quando Tywin se casou com sua prima, a senhora Joanna, no ano 263 após a conquista, quando Tywin já era mão e já vivia na corte. Não se sabe ao certo se o interesse demonstrado pelo rei por Joanna se devia a uma genuína afeição de sua parte, a um interesse puramente sexual ou apenas à vontade que Aerys tinha de subverter e provocar Tywin em todas as oportunidades que tinha. Mas o fato é que, durante o próprio banquete de celebração daquele mesmo casamento, um Aerys embriagado foi ouvido por todos no salão anunciando que era realmente uma pena que o direito do senhor à primeira noite com uma recém-casada houvesse sido abolido nos reinos há muito, uma indecorosa referência ao fato de que o rei desejava desfrutar da primeira relação sexual com Joanna, algo que obviamente envergonhou e enraiveceu Tywin, além de humilhar Joanna. Essa rusga em um momento crucial da história da vida de Tywin me leva a ponderar se Aerys apenas desejava provocar seu antigo amigo que vinha se tornando uma ameaça aos seus olhos, ou se isso era mais profundo, talvez uma referência não tão velada a uma relação clandestina que já estivesse em curso, e que Aerys apenas revelara em um descuido típico de um bêbado. Qualquer que seja a verdade aí, o fato é que essas palavras desencadearam uma piora cada vez mais aprofundada nas relações entre os dois amigos, o que levou um Aerys cada vez mais errático e paranoico a atormentar e a desautorizar Tywin em todos os momentos possíveis, apenas para demonstrar e reafirmar sua autoridade perante a corte e o reino, e um dos alvos mais fáceis e óbvios para o rei era justamente o casamento de Tywin e Joanna. Contudo, o evento central da nossa discussão aqui se deu apenas uma década após o casamento entre o Senhor do Ocidente e sua bem-amada, já no ano 273 após a conquista, depois que muitas farpas já haviam sido disparadas por Aerys e aceitas com um taciturno silêncio por parte de Tywin.
Nesse ano, nasceu o terceiro e último filho do casal ocidental, o deformado e meio grotesco Tyrion, que veio ao mundo no mesmo momento em que Joanna o deixava, pois seu parto acabou acarretando, tragicamente, na morte da senhora, o que colocou o Ocidente e o Rochedo em luto e devastou os sentimentos contidos de Lord Tywin. Nessa instância, Aerys foi ouvido na corte dizendo que tanto o nascimento do filho anão quanto a morte da senhora haviam sido punições dos deuses impostas ao orgulhoso senhor do ocidente, para lhe ensinar a virtude da humildade e que ele não estava acima de deuses ou reis, e qualquer traço de calor ou carinho que ainda restasse entre os velhos companheiros morreu a partir dessa fala. No entanto, os detalhes sobre os quais quero me debruçar nesse vídeo não dizem respeito exatamente à relação entre Tywin e Aerys, mas sim sobre a relação entre Aerys e Joanna. Para começar, o rei sempre se mostrou meio fascinado pela bela lady ocidental, tomando inclusive certas liberdades lascivas e pouco adequadas durante a cerimônia de acamagem do novo casal, quando Aerys e diversos outros nobres conduziram Joanna até a cama de Tywin. Por isso, me parece razoável pensar que, ainda que Aerys talvez não amasse Joanna propriamente como Tywin havia amado, é inegável que ele ao menos a desejava fisicamente, o que já seria o suficiente para permitir que um filho fosse gerado entre ambos. Para além disso, os casos extraconjugais de Aerys eram notórios em sua corte, ainda que sua rainha, Rhaella, fizesse normalmente vista grossa a eles, e por acaso, a senhora Joanna fora uma das damas de companhia de Rhaella durante muito tempo, o que significava que ela teria amplo acesso ao próprio rei se assim desejasse, com tempo de sobra para se envolver com ele de forma íntima, se fosse a vontade de ambos ou, mesmo, de um Aerys mais inescrupuloso, pois afinal de contas, um rei sempre tem aquilo que deseja. Vale apontar o fato de que, em um determinado ponto, as atenções dispensadas por Aerys a Joanna não passaram mais despercebidas pela rainha, e ela disse explicitamente ao rei que não admitiria que ele tornasse suas damas de companhia em suas putas particulares, e nesse sentido, ela chegou mesmo a banir Joanna da corte, para impedir os olhares lascivos e a infidelidade de Aerys. Contudo, também vale apontar que, no ano 272 após a conquista, exatamente o ano anterior ao do nascimento de Tyrion e da morte de Joanna, a Senhora do Ocidente retornou a Porto Real para participar das festividades do torneio organizado para celebrar o 10º ano do reinado de Aerys II. Nesse torneio, mais uma vez, Aerys demonstrou tanto a sua lascívia com relação a Joanna quanto sua costumeira falta de tato, perguntando em voz alta durante um banquete se o ato de amamentar seus gêmeos Cersei e Jaime havia arruinado seus seios, o que indicaria que o rei, de algum modo, detinha algum conhecimento carnal da senhora ocidental, algo completamente indecoroso, mas também sugestivo para a teoria. O que proponho aqui é que, possivelmente, por coação ou legítimo desejo mútuo, Aerys e Joanna podem ter desfrutado da companhia um do outro durante o torneio, o que explicaria o nascimento de Tyrion cerca de um ano mais tarde. Além disso, também quero me debruçar sobre um outro aspecto que me parece corroborar a teoria proposta aqui, a relação sempre conturbada entre Tywin e Tyrion. Desde o primeiro momento de sua vida, o anão sempre foi hostilizado e antipatizado tanto por seu pai quanto por sua irmã Cersei, mas enquanto a antipatia da jovem se justificava pela morte de sua mãe, pela qual ela culpava Tyrion, o sentimento de Lord Tywin parece ter mais nuances. A teoria propõe que a hostilidade demonstrada pelo Lorde Ocidental ao anão, que chegava ao ponto de Tywin desejar se livrar de Tyrion logo após seu nascimento, vinha não apenas do sentimento amargo deixado pela morte de Joanna, que decorrera diretamente de seu nascimento, mas também do conhecimento secreto da infidelidade da senhora, o que encheria o orgulhoso Tywin de repulsa e ódio, sentimentos negativos que ele descontava inteiramente no anão, como forma de escape, pois demonstrar sua hostilidade com o rei seria algo temerário, e a própria Joanna já não se encontrava viva para responder pela sua suposta infidelidade. Desse modo, o perpétuo ódio e a rejeição demonstrados por Tywin ao seu filho seriam, na realidade, produto da amargura nascida desse conhecimento de infidelidade, e não apenas uma antipatia por conta do fato de Tyrion ser um anão, um devasso ou o que quer que seja. Para além disso, também gostaria de trazer à discussão um último elemento, mais fraco, mas que também chamou minha atenção durante essa análise: o profundo gosto demonstrado por Tyrion pelos conhecimentos ligados à Valíria e aos dragões. Desde jovem, o anão sempre soube que não poderia se tornar um cavaleiro como sonhava ser, por razões bastante óbvias, e por isso procurava um outro rumo para sua vida, como o de um religioso ou o de um estudioso. Nesse sentido, ele leu compulsivamente sobre diversos temas, e um em especial era sempre capaz de cativar e de capturar sua atenção: o dos dragões valirianos de outrora, e o da magia de sangue dos conhecimentos valirianos que os acompanhavam.
Tyrion sempre foi um estudioso assíduo desses temas, sendo versado na história dos dragões Targaryen ao ponto de conseguir até mesmo corrigir uma fala do meio-mestre Haldon no 5º livro das Crônicas, sobre o dragão Syrax, de Rhaenyra Targaryen. E além disso, ele aprendeu algum alto valeriano sobre os joelhos de seu mestre no rochedo, algo que o ligaria ainda mais à Valíria de uma forma geral e lhe permitiria angariar ainda mais conhecimentos antigos. Ademais, Tyrion declarou, em tenra idade, seu desejo latente por ter um dragão, ainda que fosse um pequeno como ele próprio, e chegou ao ponto de pedir uma dessas criaturas como presente de aniversário aos seus tios, chorando de maneira inconsolável depois que lhe disseram que isso não seria possível, pois todos os dragões se encontravam então mortos. Essa ligação sentimental com as bestas aladas Targaryen pode ser, ou não, um indicativo que dê mais força a essa teoria, e por isso mesmo é válido apontar tal fato aqui. Com todas essas informações e reflexões expostas e feitas, quero agora saber a sua opinião sobre esse tema. Você acredita que existe mérito na teoria de que Tyrion Lannister é, secretamente, um filho bastardo da casa Targaryen, ou rejeita essa premissa? Quais são os motivos que o levam a ter tal opinião? Escreva abaixo suas impressões nos comentários e eu verei a todos novamente no próximo vídeo.